Já percebeu que agora parece que tudo é treino fofo? E que não importa como você esteja treinando, com 100% de certeza alguma influência de musculação vai te dizer que seu treino tá fofo. Mas o que é um treino fofo? A verdade é que não existe um consenso sobre o que seria treino fofo. Simplesmente porque esse não é nem de longe um conceito científico. É por isso que cada um chama de treino fofo o que quiser. E fica difícil até para contra-argumentar, porque esse termo não tem nenhuma definição certa. Bom, eu tentei chegar a uma resposta sobre o que seria treino fofo de uma forma um pouco mais objetiva, e cheguei a duas possibilidades principais. A primeira é, treino fofo é aquele que não atinge nem o mínimo de estímulo para causar hipertrofia. E a segunda, treino fofo é aquele que não possibilita o máximo de hipertrofia que você poderia ter. Então, se algum influenciador fica usando esse termo por aí, sem ter uma definição clara do que seria treino fofo, ele está basicamente usando essa expressão só para criticar qualquer treino que ele não goste. Agora eu vou detalhar essas duas definições de uma forma um pouco mais científica para garantir que você não está treinando fofo. Mas antes, me dá uma força e se inscreve aqui no canal sobre carga e já deixa um gostei desse vídeo. Bom, começando pela primeira definição de treino fofo, aquele treino que não atinge o estímulo mínimo para causar hipertrofia. Ou seja, nesse caso, o treino fofo seria aquele treino com resultado muito próximo de zero para ganho de massa muscular. A verdade é que se essa for a sua definição de treino fofo, então quase ninguém treina fofo. Isso porque tem muitos pesquisadores estudando qual seria o volume mínimo necessário para ter ganho muscular, e esse volume mínimo é incrivelmente baixo. Hoje em dia, uma grande referência nessa área de estudo é o Dr. Peck, que fez até seu PhD voltado para a dose mínima de treino, o Minimum Training Dose. Se você fala inglês, eu recomendo muito acompanhar o trabalho dele. Beleza, mas qual seria esse volume mínimo para ganhar uma quantidade significativa de massa muscular? Em uma análise de 2017, feita pelo Brad Schoenfeld, usando diversos estudos sobre volume, ele concluiu que apenas 1 a 4 séries por semana por grupo muscular corresponde a cerca de 65% dos ganhos que você teria com um volume semanal alto de treino. Pois é, 1 a 4 séries parece ser nada, mas segundo essa análise, isso já seria suficiente para conquistar a maior parte dos seus ganhos. Imagina fazer só um treino de peito por semana, com 2 séries de supino e 2 séries de crucifixo, por exemplo. Se essas séries forem levadas até a falha, mesmo com esse volume baixíssimo, você já vai conseguir cerca de 65% dos ganhos que teria com um volume de 10 a 20 séries semanais, por exemplo. Agora, se você aumentar para 5 a 9 séries por semana, vai ter condições de chegar até a 85% desses ganhos. É claro que isso vale para quem não tem tempo suficiente para treinar em um volume semanal maior. Se você tem tempo para treinar 4 ou 5 vezes na semana, provavelmente vai querer fazer algo em torno de 10 a 20 séries por grupo muscular por semana, otimizando o máximo possível os seus ganhos. De fato, a cada série a mais que você conseguir fazer, vai ter um ganho um pouco maior. Mas a boa notícia é que se você não consegue manter esse volume tão alto, só 5 a 9 séries por semana vão te dar quase todos os ganhos que você teria com um volume maior. Mas é muito importante que você compense esse volume mais baixo, caprichando na qualidade de cada série, sempre chegando muito perto da falha e com uma boa amplitude. Aqui no comentário fixado eu vou deixar um programa de treino baseado nessa mínima dose de treino do Dr. Peck. Esse programa é voltado para quem não tem muito tempo para ir para a academia, mas ainda quer ganhar massa muscular. É só clicar lá e acessar a planilha de treino. Bom, então se você cumpre esse volume mínimo de treino, chegando até a falha ou bem próximo, não está treinando fofo, pelo menos se a gente seguir a nossa primeira definição de treino fofo, ou seja, treinando acima do mínimo para hipertrofia. Mas talvez o treino fofo não seja aquele que não cumpre o estímulo mínimo, mas sim aquele que não chega ao máximo de hipertrofia que você poderia ter, ou seja, seria um treino subótimo. E aqui o assunto acaba ficando abrangente demais, porque o que não falta por aí são recomendações e dicas, algumas até embasadas cientificamente, para treinar da forma mais otimizada possível. Para esse vídeo não ficar gigante, eu vou focar em 4 aspectos principais que podem acabar tornando o seu treino fofo. O primeiro seria treinar muito longe da falha. Os estudos mais recentes já mostraram que existe uma progressão linear entre o número de reps para a falha e a quantidade de hipertrofia gerada. A cada nova repetição perto da falha, você vai ter um pouco mais de hipertrofia. Nesses estudos, os participantes que chegaram até a falha tiveram o dobro do crescimento muscular daqueles que deixaram 5 repetições na reserva. O segundo aspecto é negligenciar a parte alongada do exercício. Se você coloca toda a sua energia no pico de contração e deixa de lado a parte mais alongada do movimento, com certeza está deixando de ter um pouco de ganho muscular. Veja bem que eu não estou falando simplesmente de controlar a fase excêntrica do movimento. Acho que hoje em dia todo mundo sabe que você precisa controlar a descida, a fase negativa do exercício, para ter mais ganho muscular.
Só que além disso, as últimas pesquisas sobre amplitude do movimento, o range of motion, mostraram que a parte mais importante de cada exercício é justamente o momento em que o músculo se encontra estendido ao máximo. Isso é tão importante que alguns especialistas começaram a recomendar até mesmo diminuir a amplitude do movimento para focar só nessa parcial alongada. Para exemplificar, se você estiver fazendo um agachamento, essa parcial alongada ficaria assim. Dessa forma, você tem o máximo de tensão na fase mais importante do exercício. Eu resolvi citar essas parciais alongadas só porque isso eu tenho mostrado resultados promissores nas pesquisas, mas você pode continuar fazendo os exercícios com amplitude total. É só lembrar de tentar levar o seu músculo até o máximo de extensão que conseguir. Mas se você quer se aprofundar nessa questão de parciais alongadas, eu recomendo muito o conteúdo do Dr. Milo Wolf. O terceiro aspecto seria em relação à faixa de repetições de cada exercício, mas é muito difícil errar aqui. Se você segue aquela clássica faixa de 8 a 12 repetições, está excelente. Se fica entre 6 a 8 repetições, muito bom também. Se você prefere ficar de 10 a 15 repetições, ótimo. Desde que você esteja chegando até a falha ou bem próximo dela, os estudos mostram que qualquer número entre 5 e 30 repetições vai ser igualmente hipertrófico, e que o melhor a fazer é justamente variar as faixas de repetições, desde que entre 5 e 30. Então, seguindo essa lógica, você estaria treinando fofo se treinar abaixo de 5 repetições ou acima de 30, certo? Bom, se o seu foco for só hipertrofia, sim. Mas para treino de força, o recomendado é justamente focar nessa faixa de 1 a 5 repetições e com cargas bem altas. Por último, o ideal é que você esteja seguindo uma sobrecarga progressiva. Aos poucos, você precisa ir aumentando pelo menos um pouco de carga ou o número de repetições. Esse aumento tem que ser gradual e não precisa ser feito em todo o treino, mas deve acontecer. Mas e aí, o seu treino é fofo? De forma resumida, se você está chegando próximo da falha, trabalhando em uma amplitude que chega até o máximo de alongamento do músculo, dentro de uma faixa de repetições adequada e com progressão de carga, é muito difícil que esteja treinando fofo. Agora me diz aí nos comentários o que você considera um treino fofo, que se eu achar interessante posso fazer um vídeo complementando esse aqui. E já se inscreve aqui no canal Sobrecarga, assim você pode me dar uma força gigantesca. É só se inscrever aqui no canal, deixar um gostei no vídeo e comentar alguma coisa aqui embaixo. A gente tá só começando aqui no YouTube e assim você me ajuda a atingir mais pessoas. Então um forte abraço e até a próxima.